noite, está começando mais um Terezinha News e hoje iremos falar sobre o assunto clonagem. Passo agora para a repórter Madu. É isso mesmo! Clonagem é um processo que cria cópias de DNA dos seres vivos. E é com você, repórter Rocha. É comigo mesmo. Existem 4 tipos de clonagem segundo o IBGE. São a clonagem natural, que são gêmeos idênticos, clonagem induzida, que é a criação de clones em laboratório através de reprodução assexuada, clonagem reprodutiva, que é a criação de clones usando células somáticas, e a clonagem terapêutica, que é a criação de células-tronco para tratamento. Agora vamos falar sobre os pontos negativos da clonagem. A clonagem, muitos podem pensar que a clonagem é um procedimento muito bom, mas ela tem vários pontos negativos, como a baixa eficiência, o que isso significa que o feto pode nascer morto ou estar morto durante a gestação, anomalias e defeitos de nascimentos, envelhecimento precoce e problemas de saúde, como síndrome do filhote grande, lesões hepáticas, tumores e baixa imunidade. E agora vamos falar de coisa boa. Pontos positivos da clonagem: restauração de tecidos e órgãos danificados, tratamentos de doenças como a reconstituição da medula e a substituição do tecido cardíaco, diminuição do tráfico de órgãos e ajuda a casais enfermos. Melhoramento animal, como resgate material genético e a maximização potencial genética. Boa noite. Os cientistas que conseguiram a cópia perfeita de uma ovelha garantem que vai ser possível fazer o mesmo com o ser humano. Todas as ovelhas parecem iguais, mas Dolly, um jovem animal de 7 meses, é mais igual do que todas as outras. Dolly é irmã gêmea do próprio pai, uma cópia genética, um clone. Cientistas conseguiram algo considerado impossível: reproduzir no mamífero recém-nascido as células de um animal adulto. O processo funciona assim: de um animal adulto é retirada uma célula da mama. Da célula é separado o núcleo. Um segundo animal fornece um ovo não fertilizado também sem núcleo. Uma faísca elétrica funde a célula do pai com o óvulo vazio, produzindo um embrião que é implantado numa terceira ovelha. E dele nasceu Dolly. Teoricamente, o mesmo processo pode ser usado para se copiar seres humanos, disse Wilmot. Começou um perigoso mundo novo. Para a ciência, ovelhas podem ser copiadas em massas. E nós também podemos ser copiados. Outro exemplo, este gatinho que também é um avanço científico. Lembra da ovelha Dolly? Ela foi o primeiro animal a ser clonado. Ali é o primeiro gato clonado pelos chineses. Ele é a cópia de um gato de estimação que morreu e recebeu o nome do original. Este é o primeiro alho. Yang Yu é o dono do animal. A clonagem custou a ele R$143 mil. Eu estou muito feliz em ver o alho, depois de tanto tempo. Eu não sei como descrever esse sentimento. Mas como isso é feito? Os cientistas coletaram o DNA do gato morto e criaram um embrião. Ele foi colocado em uma barriga de aluguel. E um gato idêntico nasceu. Esta é a mãe de aluguel. A China vem se tornando uma potência genética, junto ao Reino Unido, aos EUAs e à Coreia do Sul. A empresa de Pequim também clona cães. Mas a indústria tem recebido críticas. É acusada de explorar animais para beneficiar donos ricos de pets. Após o intervalo, veja a previsão do tempo. Você já ouviu falar de alimentos transgênicos?
eles estão presentes na nossa mesa. Mas você sabe o que realmente são e como eles afetam a nossa vida? Caso se vocês não saibam, vou estar explicando aqui no vídeo para vocês. Alimentos transgênicos são organismos geneticamente modificados. Isso significa que seu DNA foi alterado para incluir características de outras espécies, com maior resistência à praga ou maior produtividade. Imagine pegar um gene de uma espécie, como uma bactéria que possui uma característica interessante, como resistência a pragas, e inseri-lo no DNA de uma planta, como o milho. O resultado é uma planta que cresce mais forte e com menos necessidade de pesticidas. Os alimentos transgênicos não surgem naturalmente. Eles são desenvolvidos com técnicas de engenharia genética que possibilitam a transferência de gene entre espécies diferentes. Isso não acontece de forma natural, mas é feito de maneira controlada em laboratório. Essa tecnologia nos permite criar plantas mais resistentes, nutritivas e adaptadas às mudanças climáticas. Por exemplo, temos arroz com maior teor de vitamina A e soja resistente a herbicidas. Alguns dos alimentos transgênicos mais conhecidos incluem a soja, o milho, o algodão e até frutas, como a papaya, que foi modificada para resistir a um vírus específico. Os transgênicos trazem uma série de benefícios: aumento da produtividade agrícola, ajudando a alimentar populações crescentes, resistência a pragas e doenças, reduzindo o uso de pesticidas, melhor qualidade nutricional de alguns alimentos, como arroz enriquecido com vitamina A. Mas nem tudo são vantagens. Os alimentos transgênicos geram controvérsias. Possuem impactos à saúde humana como energia, riscos ambientais como desequilíbrios ecossistemas, dependência de agricultores como grandes empresas de biotecnologia. No Brasil, a produção e comercialização de transgênicos é regulamentada. Por lei, alimentos com mais de 1% de ingredientes transgênicos devem ser rotulados com um símbolo específico, um triângulo amarelo com a letra T. Pesquisas avançam para criar transgênicos ainda mais seguros e sustentáveis, como plantas que ajudam a recuperar carbono na atmosfera ou que crescem em condições extremas. Os alimentos transgênicos fazem parte da nossa realidade e do nosso futuro. Entender os prós e os contras são essenciais para termos escolhas conscientes. Vacinas. Vacinas são substâncias preparadas que são dadas na infância e em outras idades para proteger contra doenças graves e muitas vezes fatais. Ao estimular as defesas naturais do corpo, as vacinas preparam o organismo para combater as doenças. As vacinas ajudam o sistema de defesa da pessoa a combater infecções de maneira mais eficiente, provocando uma resposta imunológica do corpo a doenças específicas, ou seja, anticorpos específicos, por exemplo, contra o sarampo. Os termos vacina e vacinação são derivados de variola e vaccinae, varíola da vaca, o termo inventado por Edvard Jenner para denotar a varíola bovina. Teve início no século XVI, quando a varíola era a maior ameaça da humanidade. Naquela época, Edvard Jenner foi responsável pelo experimento que mostrou que ao inocular uma secreção de uma pessoa com a doença em outra pessoa, a pessoa se tornaria imune. No início de novembro de 1904, o Rio de Janeiro, então capital federal, foi palco da maior revolta urbana que já tinha sido vista na cidade. A revolta da vacina deixou um saldo de 945 prisões, 110 feridos e 30 mortos. Apesar de ocorrerem casos raros de reações leves, como febre e dor local, as vacinas são consideradas seguras e eficazes, com comprovação feita por meio de rigorosos protocolos científicos. Na verdade, não existem doenças consideradas leves entre aquelas preveníveis com vacinas. A catapora, por exemplo,
pode evoluir para um quadro de hospitalização e complicações nos sistemas respiratório e neurológico, pneumonia e infecções de pele. A vacinação é necessária para manter o status de erradicação dessas doenças. Com as distâncias cada vez menores, agentes infecciosos podem viajar com facilidade até de um país para outro, aumentando o risco de novos surtos caso a população local